Martinello, Vila Italiana e produtos típicos. Venha e participe! Festa Itália per sempre! Mamma mia, quante cose buone! 2018. Não é rádio, é MAC. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta com o nosso On News especial Eleições 2018, recebendo no estúdio da MAC Rádio o William de Oliveira, jornalista e professor. Bom dia mais uma vez, William, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, né, na continuidade dos trabalhos aqui. Eu queria agradecer aí o convite, né, agradecer ao Gabriel aqui, a todos, e para a gente conversar um pouquinho sobre, bater um papo sobre marketing político, sobre política de uma maneira geral, parabenizando esse trabalho que vocês têm feito aqui de esclarecimento e mesmo de conhecimento aí de todo o momento político que nós estamos vivendo, entrevistando os candidatos e passando muita informação para a população nesse trabalho cívico de cidadania que a MAC tem realizado aí. Parabéns para vocês. Bom dia, Gabriel Gaiga, advogado, presente aqui comigo no especial Eleições 2018. Bom dia, Marcelo, bom dia aos espectadores e ouvintes da MAC. Bom dia, William, obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui bater um papo com a gente. É um tema que causa aflora as emoções das pessoas, dá muita pano para manga aí, mas é muito legal a gente conversar sobre isso. Temos muitas coisas para perguntar, para saber melhor aqui sobre marketing político. Estou à disposição aí. E você que está nos ouvindo, se quiser, está ouvindo o William de Oliveira, se quiser ver o William também, é só entrar na live do Facebook, lá no MAC Rádio. Dentro do Facebook, na página do MAC Rádio, tem a nossa live, e aí você participa, interage, manda perguntas, enfim, participa também da nossa transmissão. William, você como professor, como publicitário, como jornalista, você já trabalhou em campanhas políticas, várias delas diferentes aí, né? E já tem muita experiência dentro desse assunto para falar. Quando você assiste, por exemplo, o horário eleitoral da televisão, que tem ali as propagandas de vídeo e tudo mais, alguma chamou a sua atenção ao longo desse ano, dessa eleição de 2018? Bom, eu sempre me interessei, claro, até porque é meu próprio universo de trabalho, mas a parte de ser o meu universo de trabalho, eu sempre me interessei e acho muito importante, embora muitas pessoas desqualifiquem o momento, o horário eleitoral, eu acho ele de suma importância. Não é para a cidadania, para o conhecimento do cidadão. O que eu acho totalmente desnecessário, e aí vai o meu primeiro ponto de vista sobre esses momentos que nós estamos vivendo, e aí sim eu começo a questionar a justiça eleitoral, é que o momento, a propaganda eleitoral deveria ser feita para falar do candidato, da proposta dele, daquilo que ele acha. Mas o que a gente observa na propaganda eleitoral é que as pessoas utilizam o espaço para falar mal do outro. E isso cada vez mais. Ao aproximar, inclusive, das eleições do dia 7, isso vai ficar cada vez mais claro. Então, a justiça eleitoral no nosso país, infelizmente, eu costumo dizer que está havendo mais a injustiça eleitoral. Porque o que a gente está vendo, está acompanhando de questões que comprometem todo momento a democracia é muito grande, porque o fato de eu ter um espaço para dizer da minha campanha, de que eu sou como candidato, deveria ser impedido de que eu dissesse mal do outro, porque isso não qualifica a sua campanha, não é esse o caminho que nós temos que construir. Então, para mim, a justiça eleitoral deveria intervir diretamente, já baixando um decreto, já baixando alguma coisa que dissesse: propaganda política no horário eleitoral é para você falar do seu compromisso. Não existe essa história de eu usar o meu espaço. Eu sei que é uma prática antiga, eu sei que é uma coisa de lá do tempo de Getúlio Vargas, desde quando começou essa história dos momentos, né? Desde quando entrou o rádio, depois entrou a televisão, enfim, as coisas tiveram esse norteamento ao longo do tempo. Mas um dia vai ter que ter um basta para dizer o seguinte: olha, o horário político eleitoral, aqui, ó, artigo 2, parágrafo 3º, só para falar da sua campanha. Qualquer coisa que tiver conotação diferenciada disso,
vai ser cortado, vai ser eliminado. Então, isso é um ponto. Outro ponto, você deixar, e aí não é João G, não entenda do que eu estou dizendo, você deixar que um candidato, quer dizer, um candidato não, uma pessoa que está politicamente comprometida, porque ela está presa, aparecer em programas de qualquer candidato, inclusive em Santinhos também é outra prática absurda, abusiva e totalmente desnecessária, seja o João, o Carlos, o Pedro, o Antônio, quem quer que seja. Isso compromete mais uma vez também. E outra coisa que eu já, desculpa estar falando, mas daquilo que já está na minha cabeça, a pesquisa eleitoral. Pesquisa também, eu sou totalmente contra a pesquisa. Porque pesquisa eleitoral, no que a gente tem observado, ela induz, primeiro que ela está muito difícil de se acompanhar a veracidade de uma pesquisa eleitoral, né? Os seus critérios já são totalmente difíceis de você acompanhar. Então, compromete totalmente os resultados, né? O viés de uma pesquisa. E ao mesmo tempo você pensa, que nem um amigo meu está dizendo, não, eu sou favorável porque uma pesquisa eleitoral, ela não induz o cidadão consciente. Eu falei, então você está indo ao encontro do que eu estou dizendo. Se ela não induz o cidadão consciente, ela é desnecessária para o cidadão consciente. Mas se ela induz o cidadão inconsciente, que é boa parte da população está nesse processo, então ela é desnecessária. Então eu acho que a justiça eleitoral nesse país deveria agir com muito mais critério, com muito mais rigor, para a gente pudesse realmente assegurar esse espaço de democracia. Mas, William, você não acha que, eu concordo em grande parte do que você falou, essa questão do horário eleitoral, você não falar mal de outros candidatos, você proibir isso, é uma linha muito tênue que teria nessa questão de você não falar mal de um candidato ou não fazer críticas, porque quem está, geralmente já foi governante ou está no governo, você não receber críticas, e aí seria uma questão de uma forma de ter uma certa censura contra a crítica de quem está no poder, ou já esteve no poder, ou fez algum trabalho errado no passado. Senão ficaria uma linha muito tênue entre assim, você só pode falar de vocês, não pode falar mal dos outros, para evitar, aí você daria margem para a justiça eleitoral, para reclamações de justiça eleitoral, de tirar propagandas políticas de uma forma meio que uma censura de alguma... A gente fala muito, Gabriel, e você como um elemento da justiça e que representa, né, dentro da sua profissão, você sabe que todas as coisas no mundo são censuradas. Não existe nada que não seja censurado. Todos os comprometimentos do cidadão com seus hábitos do cotidiano são censuráveis. Não existe nada que você fala assim, faça tudo do teu jeito. Não existe, existem leis. E a lei é justamente a censura até aqui você vai, daqui para cá não passa. Porque se não existisse isso... Porque o que está acontecendo com a nossa sociedade de uma maneira geral? É que, como a sociedade está totalmente numa bagunça, principalmente num país chamado Brasil, daqui a pouquinho você vai ter que colocar placas nos restaurantes dizendo assim, não suba em cima da mesa, porque mesa não é lugar para você subir. Tal o descomprometimento que a gente observa numa sociedade como a nossa. Infelizmente, nós temos que cada vez mais, porque nós estamos numa sociedade totalmente permissiva. Permite-se tudo. Não, porque tem a censura. Você não pode deixar de dizer. Então, a criança, você não pode fazer isso, porque a criança tem que ter, ela tem que ter a liberdade. Porque o homem, infelizmente, a permissividade, aí sim é uma linha muito tênue, né, de compromisso. Eu acho que existem que ter regras cada vez mais de censura mesmo, no sentido de dizer, até aqui você vai, daqui para cá não passa. E é assim que a gente constrói uma sociedade comprometida com valores. Então, no momento que você começa a dizer, não, porque a censura, porque aproveita-se dessa história, eu sou jornalista. Se você me disser que se eu sou contra a liberdade de imprensa, é claro que eu sou totalmente favorável que nós tenhamos liberdade de imprensa, mas a liberdade de imprensa também tem que ter um ponto onde ela diga, peraí, aqui você já está ultrapassando a sua liberdade, porque você já está impedindo o outro de ser livre. Então, esse espaço precisa ser muito delimitado, e a justiça eleitoral, quando favorece essa permissividade, eu acho que ela não está cumprindo com os seus compromissos, embora concordo com você, na sua linha de raciocínio. É preciso que... É uma linha muito tênue, porque, no fim, quando eu estou criticando alguém... Mas eu aprendi isso com políticos também, e com políticos renomados, que eles diziam, você não precisa falar mal do outro, basta você falar bem de si mesmo. E quando você fala bem de si mesmo, é claro que quando você diz assim, eu vou trabalhar a favor da educação, porque nós estamos vendo determinadas coisas acontecerem, e aí sim, é uma linha muito tênue, porque você pode xingar o cara que não fez antes, você pode dizer desbaltérios contra ele, mas você pode dizer das práticas administrativas que estão incorretas na sua opinião. Uma coisa é você dizer das práticas, outra coisa é você condenar o cidadão, é diferente, entendeu?
Por quê? Porque eu acho assim, você pode dizer que fulano de tal, que a prática tal na educação, a política educacional é inexistente. Sem precisar dizer, o João fez uma coisa, total, sabe? Eu acho que dá para fazer isso. É difícil? Concordo. A gente está vendo no cenário para presidente, vamos pegar o mega, né, que está acontecendo. Inclusive, essa política negativa está surtindo efeito contrário para o candidato que mais está usando, né? Ele está tirando voto, fazendo o outro candidato crescer, está passando voto para o adversário, que ele não quer. Porque existe uma frase muito, muito importante que a gente diga, fala mal, mas fala de mim. Enquanto você está falando de mim, eu estou ganhando com isso. Entendeu? Ao invés de você falar de você, fala de você, camarada. Porque o espaço que você está dizendo de mim está me favorecendo, não está me desfavorecendo. Você não está sendo lembrado, o meu nome está sendo falado 10 vezes. E o seu? Nenhuma. Então, assim, é uma tática que, na verdade, já não surte mais efeito, no sentido seguinte, porque, é claro, dentro do marketing político, a gente fala sobre isso. Quando você fala mal de um candidato, você perde votos ou ganha votos? Quer dizer, tem aquela... Depende, né? E é sempre assim, depende. Porque depende mesmo. Mas acontece o seguinte, falar mal, é preciso ter muita inteligência para falar mal. Porque você precisa ser muito capcioso na forma. Porque se você acertar no que, mas errar no como, você errou. Não tem como. Então, assim, ficar falando do espaço político, de que fulano é assim, assado e tal, gente, é falta de, sinceramente, falando, é falta de marketing político. E aí é um negócio muito interessante da gente discutir, porque existe marketing político e existe marketing eleitoral, né? Então vamos separar isso aí também. Marketing eleitoral é esse marketing que nós estamos vivendo agora. Ou seja, é um objetivo de um tiro muito rápido para você eleger alguém. Então você tem pouco tempo para eleger fulano ou ciclano, ou ciclanos. O marketing político é justamente o desenvolvimento ao longo do tempo de uma ideia, de um conceito, de um candidato, de uma ideologia. No Brasil, nós temos muito marketing eleitoral e extrema ausência de marketing político. Quando o cara tenta fazer isso, ele erra na dose, né? E aí faz muito marketing político. E aí ele destrói também o marketing eleitoral. Exemplo do Dória, vamos falar. O Dória é um cara que ele se apropriou do marketing político, marketing eleitoral muito bem feito na sua campanha, mas se dedicou demais ao marketing político e aí ele excedeu na dose, porque é aquela história, é aquela história do veneno e do remédio. Se você errar na dose, vira veneno. E se você equilibrar, é remédio. E é difícil fazer essa linha, né? Isso que eu te pergunto, como saber qual que é esse ponto exato? Eu acho que é sempre a leitura de cenário, né? No marketing político não existe o que... Até porque marketing é uma palavra gerúndio, em gerúndio, por isso que está no gerúndio, as coisas estão se fazendo no momento, né? O marketing é a palavra que diz que as coisas estão acontecendo, né? Ela não se resume àquilo, então assim, é leitura de cenário. E você precisa, como um cenário de marketing político, é um cenário, nesse momento, por exemplo, de uma guerra eleitoral, você precisa saber se as armas que você está construindo, porque uma coisa é você perder a eleição, que é extremamente provável, outra coisa é você perder as eleições futuras. Então você pega um candidato como candidatos que estão aí esquecidos, ok? Esquecidos do ponto de vista de pesquisa, ok? Você não vê eles aparecerem lá nos 3, 4 primeiros locais colocados, ok? Tudo bem, estão esquecidos. O que esses caras estão fazendo para não destruir sua carreira política? Eles estão fazendo marketing político, que é forte, firme, eles estão construindo a sua imagem para daqui a algum tempo estarem bem, ou eles estão também destruindo a sua carreira política? Entendeu? Então eu acho assim, é exatamente a leitura de cenário. Eu posso perder uma partida, mas eu posso não perder o campeonato. Então assim, a leitura de cenário, eu vejo que muitos que estão aí estão construindo a sua imagem e no futuro vão colher um pouco esses resultados, pode não acontecer agora. Outros estão já destruindo agora o futuro político deles, né? E outros vão estar destruindo politicamente, mas construindo, quer dizer, então é a construção. Eu vou perder, porque eu não tenho condição ainda de ganhar, mas eu estou construindo a minha imagem daqui a 4 anos. O que aconteceu, por exemplo, com o Lula ao longo da sua carreira política, né? Ele foi construindo até o momento que foi dele, mas ele perdeu muitas eleições ao longo do tempo para ganhar
uma ou duas, e aí foi a história política dele tem essa conotação. Muitos desistem quando perdem, outros continuam a busca por isso. Então acho que é leitura de cenário. Você tem que ler o cenário e falar assim, eu vou construir a minha história, a minha imagem, fortalecer o meu marketing daquilo que estou representando agora. Não vou ganhar não, mas meu nome vai estar registrado aqui e daqui a pouquinho eu volto. O pensamento do marketing político se assemelha muito com o marketing empresarial também, né? É muito mais consistente você criar um planejamento de longo prazo, criar uma imagem perante a sociedade a longo prazo, do que explorar só essa de tiro curto e depois não conseguir cumprir o que você vendeu. Né? Exatamente, é construção de imagem, né? Não faz da noite para o dia. Uma marca, ela não se constrói da noite para o dia. E a perda de uma imagem é muito rápida. Essa faz da noite para o dia, né? A construção de uma imagem, você tem a vida toda, muito bem, você é um comediante lá da vida e tal, infelizmente. Você construiu uma vida cheia, né? Quando você começa a ter problema para toda a tua carreira, parece que foi... Porque as pessoas vão misturar, não adianta, né? Então, eu acho que o marketing político, ele passa por todos esses tipos de leitura, até que você disse muito bem, do marketing empresarial. Ele é a construção da imagem de um produto, seja o candidato, seja um partido, seja uma ideologia, passa pelos mesmos critérios. Né? E você comentou aí a respeito desse atacar o adversário, né? Que é também uma prática, está sendo mais presente no caso da candidatura do Alckmin, porque é quem tem mais tempo de televisão também, ele tem um tempo muito maior e acaba sobrando tempo para ele também atacar os seus adversários, no caso. Outros que já têm um tempo de TV ali muito curto, eles têm que aproveitar da forma mais simples e direta. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas, como foi, né? O Enéas Carneiro, durante muito tempo, aproveitar. E me chamou a atenção, por exemplo, que um candidato, João Moedo, no seu primeiro programa eleitoral, ele aparece na TV dizendo... como é que é? Se eu for eleito, essa vai ser a última eleição com programa eleitoral. Ou seja, ele usou ali aqueles seus 5 segundos para falar ali justamente de algo que ele quer extinguir, né? E aí você vê, né? Parece que quem tem pouca coisa a dizer tem que dizer ali direto ao ponto, e aí sobra quem tem mais tempo, acaba tendo que, né, flutuar para um lado, flutuar para o outro, atacar, fazer o seu... Eu nesse sentido, embora eu seja, né, eu acho que nesse sentido, por exemplo, eu discordo um pouco dele. Eu acho que o horário político eleitoral, ele não tem que ser extinguido, ele tem que ser formatado, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser colocado muitas regras muito mais claras para que ele exista. Porque ele não passa diferentemente de qualquer tipo de questão ligada a mercado. Por exemplo, eu costumo comparar muito isso com uma entrada tua no supermercado. Você vai comprar um produto no supermercado. Se todos os produtos tivessem biscoito, você vai comprar biscoito e todos os produtos estão na mesma embalagem, como é que você difere o produto A do produto B? Você não difere. Então você tem aí nomes, você tem que ter propostas, você tem teologias, e isso tem que ser apresentado ao cidadão. Para que ele olhe e fale, esse produto é um pouco diferente desse. Você está dizendo do novo, né, que é o que o João Amoedo vem trazer. Ele vem trazer o novo, que é um marketing muito forte em cima do que o cenário nos diz. Nós precisamos do novo, no sentido de imagem, de ideia. E o novo vem dizer o seguinte, isso aqui está antigo, por exemplo, isso aqui está velho, isso aqui já passou. Ok, em algumas coisas eu concordo, já passou. Em outras coisas eu digo, isso tem que continuar existindo em um novo formato, em uma nova forma, em um novo jeito de fazer. E aí eu concordo. Agora, extinguir o horário político eleitoral, eu não concordo. Eu digo que deve existir novas regras. Aí sim eu sou... Vamos agora para o nosso segundo intervalo do ONews, o primeiro intervalo dentro do especial Eleições 2018. Você que está nos acompanhando, aguarde 2 minutos, daqui a pouquinho a gente já está de volta. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. ONews, mais conteúdo por minuto. MAC Rádio.
sorria. Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. Mais conteúdo por minuto. Mac Rádio. Quer viajar, mas prefere não ir sozinho? Agora você pode ir e muito bem acompanhado. A APC Tour preparou pacotes especiais para você, sua família e todos os seus amigos, saindo de Poços de Caldas direto para o aeroporto. Um deles, por exemplo, é o Grupo Tesouros da Turquia, com embarque dia 18 de outubro. Uma terra mágica com paisagens fantásticas. A APC Tour leva você aos melhores lugares do mundo com toda a segurança e lazer de uma viagem perfeita. Saiba mais na APC Tour. Prefeito Chagas 31 ou ligue 37222777 e boa viagem. APC Tour. Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na rua Minas Gerais 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança, ProSul. Informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. MAC. Você está na MAC Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil. 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta aqui com o nosso especial Eleições 2018 dentro do ONews, presente nos nossos estúdios, o jornalista, publicitário, professor William Oliveira. E aqui, quem está nos acompanhando pela live, ó, é a Mac Oliveira. Ela chama Mac, pelo jeito, hein? Essa já é a pessoa perfeita aqui para a audiência da MAC Rádio. Tá, né? Na folha de pagamento. Tá na folha de pagamento. Um ouvinte predestinado aqui. Mac Oliveira mandando um bom dia para todos nós. Um bom dia para você também, Mac. E a Mara Fonseca mandou um abraço para o William de Oliveira. A gente manda um abraço de volta. O William, a gente manda de volta um abraço para a Mara. Ô William, a gente estava falando aqui no intervalo a respeito de competências, como alguns candidatos têm usado no seu tempo, mostrar as suas competências, a sua experiência e tudo mais. E aí como que fica essas... O que pesa mais? A qualidade, as habilidades do candidato ou o seu carisma pessoal? Que a gente vê que tem alguns candidatos que parece que eles não convencem por conta de não serem muito simpáticos, não serem muito agradáveis, a pessoa não ser muito carismática. E aí a gente vê outros que são, por outro lado, bastante carismáticos e parece ganhar muito, ou conquistar muito o eleitor por conta dessa... Não vou falar simpatia, que simpatia acho que é uma palavra além de simpatia. Alguns não são nem simpáticos, mas são carismáticos. Então, como é que fica?
A gente precisa entender, assim, na área do marketing político, a gente diz que existem eleições que são de temas e eleições que são de pessoas. E isso é muito claro, porque se fosse eleições de pessoas, tem pessoas que são tão carismáticas, já tem tanto apelo popular, são populistas nesse sentido, que não importa tema. Ela vai passar por cima dos temas, não importa que tema que nós estejamos aqui. O momento atual, ele é um momento muito misturado, porque ele reúne uma coisa chamada nome, que dá um toque na campanha, e ao mesmo tempo ele reúne uma coisa chamada tema. O tema, nesse momento, é mais forte do que o nome, eu acho, lendo assim, uma leitura muito rápida do cenário, que é justamente a leitura do cenário. Então, assim, a gente tem candidatos que absorveram o tema. Então, por exemplo, hoje nós vivemos, estou falando aqui genericamente, é claro que isso é opinativo, pode ter pessoas que discordem e é natural que seja assim, mas nós vivemos um momento político onde as pessoas estão insatisfeitas com tudo que elas percebem no mundo que nós estamos vivendo no Brasil. Natural, porque nós temos milhões de desempregados, para dizer uma das coisas, uma ebulição de fatos muito negativos nas nossas instituições, principalmente as políticas. Então, tudo isso desqualifica muito o cenário. Então, ao mesmo tempo, ele favorece a ideia de que se eu sou contra tudo, beleza, eu estou lendo o cenário e eu cataliso essa ideia para mim, que aconteceu na leitura rápida do Bolsonaro. O Bolsonaro foi primeiro, dentro da ideia dele, talvez, até do perfil dele, de dizer, eu sou contra tudo que está aí, né? Tanto que existe uma brincadeira muito interessante que eu vi aí de um comediante, ele fala assim, qual que é a campanha do Bolsonaro? Qual os seus projetos de governo? Nós precisamos mudar isso aí. Não, mas qual é o seu projeto de governo? Nós precisamos mudar isso aí. Quer dizer, não existe campanha. Mudar isso aí é o tema. Por quê? Porque ele catalisou para si essa insatisfação da maioria da população, vamos dizer assim, com o que está acontecendo. E aí ele puxa para ele essa eleição do tema. Ok? Beleza. Paralelamente, nós temos a incursão em um momento político delicado que foi resultado da prisão do Lula. A prisão do Lula gerou N momentos emocionais no país, tanto daqueles que são já correligionários do Lula, quanto aqueles que são contra, enfim. Isso gerou uma eleição focada um pouquinho no tema Lula. O Lula tem uma conotação, tanto que o Haddad está utilizando o nome do Lula para fazer a eleição dele, né? Então você observa que essa questão do carisma, os candidatos que estão aí, se você olhar para carismas, poucos, você pode dizer assim, vamos olhar para carisma no sentido da personalidade, eu não vejo ninguém. Não vejo. Assim, você vai dizer assim, para mim nenhum candidato, estão aí candidatos à presidência tem carisma, né? Eles têm perfis, ok. Mas nem mesmo Jair Bolsonaro, a forma como seus eleitores o amam, o abraçam. Ele até usa na imagem do horário eleitoral, nos seus 5 segundos, ele carregado nos ombros do povo. Ele criou até o Bolsonaro aí, né? Isso, exatamente. Né? Ok, mas eu não vejo assim, sinceramente. Eu vejo que ele captou muito estrategicamente ou naturalmente o tema. Então, o Bolsonaro, as pessoas que gostam do Bolsonaro estão vendo nele, não o Bolsonaro, estão vendo o tema. Tipo assim, ele é o cara que vai fazer a limpeza que esse país precisa. Lembrando lá, Jânio Quadros, do Varre Vassourinha, que foi uma campanha maravilhosamente fantástica, né, do Jânio Quadros, anos atrás. Então, ele absorveu isso. Então, quando as pessoas votam no símbolo Bolsonaro, elas votam naquilo que ele representa para aqueles que são favoráveis ou para aqueles que estão a favor de mudar tudo de uma vez. Essa representatividade dele é o símbolo. Então, ele catalisou para ele. Mas, se você vê a figura do Bolsonaro, ele não é nem um pouco simpático, absorvendo isso. Ele não tem empatia. Ele não é um cara, ele provoca nas pessoas uma ideia, né? E isso sim ele absorve muito bem. Mas ele não é um cara carismático, do ponto de vista assim, por exemplo, se você disser o Lula é um cara carismático. Ele é um cara carismático. Se o Lula entrar aqui nesse estúdio,
com certeza ele vai gerar um negócio por ele ou por tudo o clima que aconteceu em cima dele. Eu não estou falando de bem nem de mal, tá? Não estou nem julgando se ele é bom ou ruim nesse sentido. Eu estou julgando que isso é dele. Ele era capaz de falar para trocentos mil sindicalistas. Ele entrava num lugar e ele falava para todo mundo. Quer dizer, então isso é dele. Que, claro, ao longo do tempo ele foi aperfeiçoando, né? Muitos marqueteiros colaboraram para a campanha do Lula ao longo do tempo. O próprio jingle mais famoso, mais maravilhoso que nós tivemos ao longo da vida política dessa nação, além do Varra Vassoura, que eu acho que também é épico, é o Lula lá. Então, há marqueteiros muito profissionais que trabalharam, no caso do Lula foi o Duda Mendonça, que trabalharam muito o Lula na ideia de concepção da marca Lula. E ele é um símbolo carismático que faz parte da eleição, embora esteja a priori. Olha que loucura que acontece num país como esse. Como é que você poderia imaginar, num país qualquer que fosse, desculpe falar a palavra, mas mais sério, uma pessoa ter tanta representatividade estando preso? É inadmissível em outro país ser encarado dessa forma. Mas queira você ou não, ainda faz parte da noção do que nós estamos vivendo. O Lula ele representou um marco, a eleição dele em 2002, foi a partir do Lula, com a questão do Duda Mendonça, que criou-se essa questão dos grandes marqueteiros de campanha, que até antes tinha um marqueteiro, mas não era uma figura central na campanha. O Lula criou um negócio que, assim, como hoje, como vai fazer a campanha, parece a escola de samba. Quem que é o carnavalesco que é o responsável pelo negócio? Hoje, quem que é o marqueteiro que é o responsável, que vai te jogar lá em cima, vai criar a sua imagem? Criou essa figura dentro das campanhas políticas que nenhum político dispensa mais. Ele dispensa a mulher, os filhos, mas o marqueteiro está com ele lá o tempo inteiro. E isso se tornou uma questão assim, central nas campanhas, a questão do marketing. E acho que o Lula, aquela campanha do Lula de 2002, 2006, depois, foi um divisor de águas essa questão do marketing político, do marketing eleitoral. E o Lula enfrentou ao longo da sua carreira 2 temas que ele não conseguiu debelar nas suas perdas políticas. O primeiro tema que o Lula teve que enfrentar, e foi um tema, e aí tinha uma personalidade muito forte também que absorveu o tema, que aí é quase um Bolsonaro, se a gente for fazer uma comparação muito rasteira, que é o Collor. O Collor absorveu naquela época a ideia inicial de contra a corrupção, né? Porque ele entrou como o cara que era contra os marajás de Alagoas, ok? Então ele entrou, a Globo assumiu a campanha do Collor, fez o nome do Collor, e aí o Lula enfrentou o Collor, que não tinha como enfrentar naquele momento. O cenário não era para o Lula, porque o Collor estava lá. Ainda teve um debate onde é discutível se a Globo participou ou não da edição daquele debate, que até hoje se comenta, mas favoreceu muito o Collor. Depois o Lula enfrentou um tema que não tinha como, que era o Plano Real. Não tinha como, porque o Brasil, que tinha uma inflação fantástica, o Plano Real chegou e debelou. E o medo de acabar com o Plano Real e as coisas voltarem à inflação fez com que o Lula perdesse a eleição. Na outra, pronto, já não tinha mais condição dele. E aí trabalharam a imagem do Lula, até você ver ao longo do tempo a imagem do Lula, como é que ela foi trabalhada. Primeiro era sindicalista, depois foi passando. Nessa campanha, a primeira campanha do Lula, que ele ganhou, o Lula, a primeira imagem do Lula era num cenário maravilhoso, como se fosse uma empresa, onde o Lula chegava como se fosse o executivo de terno, com coisa, era um outro Lula, dizendo, olha, nós estamos aqui com a nossa equipe de governo, né, e para fazer um novo momento brasileiro, porque existia um medo dos administradores do país, que fosse entregue para o Lula e o Brasil fosse se perder, né, internacionalmente principalmente. Então ele fez uma... Foi a questão do medo da esperança. Do medo da esperança. Ô William, a gente está quase estourando o nosso tempo aqui. Claro. Temos que abrir espaço para o Francis Alves chegar daqui a pouco, mas ainda dá tempo de tocar no último assunto aqui. Perfeito. Entendeu? Você falou do Collor, por exemplo, e o Cripa, o Marcos Cripa, nosso colega jornalista, ele mandou uma pergunta aqui para nós, aqui, participando, mandou primeiro um abraço e mandou também uma pergunta. Então, não é a bronca do Cripa, não. Né? Não é a bronca do Cripa. Olha, é quase uma bronca do Cripa. É quase uma bronca do Cripa. Sexta-feira. Sexta-feira que ele vai estar... O Kryptonita, que ele vai estar presente aqui. Mas ele mandou uma pergunta... 2 minutinhos, hein? Como você avalia o marketing do Novo, que defende propostas velhas, já defendidas por Fernando Collor? Você mencionou agora há pouco o Fernando Collor. Como o marketing do Novo defende propostas velhas,
mantidas, defendidas por Fernando Collor na década de 1990. Onde está o novo? Bom, primeiro que vamos começar então, o mestre Kripa, que um abraço para o Kripa. Primeiro que vou entrar naquela ideia, né, de na natureza nada se cria, tudo se transforma. Não existe nada de novo em tudo que a gente observa. O que existe é você captar alguma ideia que naquele momento pode ser nova, mesmo ela sendo antiga, e você trazê-la como se fosse nova. Não importa, naquele momento ela é nova. Não existe produtos novos, existem novos produtos que absorvem alguma coisa antiga e compactam e trazem alguma coisa nova. Então, o que o Amoedo está fazendo, e ele fez isso com uma certa competência, ao meu ver, é trazer a ideia de que nós precisamos de práticas novas, mesmo que elas tivessem sido propostas anteriormente e não foram aplicadas, mas que elas continuam aí na pauta das nossas discussões. Porque se você pensar, quantos desses, indo ao encontro do que o nosso mestre Kripa está dizendo, quantos cidadãos e quantos políticos propuseram, por exemplo, as reformas? O próprio Lula, quando ele assumiu primeiro pronunciamento do Lula na Câmara foi o seguinte: nós faremos as reformas que esse país precisa, reforma tributária, reforma política, reforma tal. E fez alguma? Nenhuma. Então, se vier alguém agora, um candidato, falar assim, nós vamos fazer a reforma, é tudo antigo. É antigo, isso já existe. E quem pratica? Ninguém pratica. Então, entre a ideia que é antiga e a prática que pode ser nova, eu acho que se o Amoedo, né, eu acho que a chance dele é muito remota, mas ele está construindo o marketing dele no novo, que é um nome de um partido que já traz a proposta do novo. Mas ele está fazendo coisas antigas, ok, mas ele está praticando agora o novo, ou seja, nós estamos precisando do novo, né? Mesmo que esse novo seja vintage. O vintage, que é o que a gente fala tanto em todas as áreas, é o novo hoje, e é muito antigo. O rockabilly, as práticas que você observa na música, na história, na moda. É tudo antigo, na moda, é tudo antigo, e está novo, entendeu? Está novo. Eu sou um cara extremamente antigo. Não estou tão novo também já, né? Você sabe que eu precisava brincar um pouquinho? Uma vez me chamaram para fazer uma propaganda, né? Um amigo meu me chamou, podia fazer uma propaganda? Eu falei, claro, não sei o quê. Qual que é a ideia da propaganda? Não, é o seguinte, nós vamos fazer uma propaganda de carros. Então, cada cidadão, cada pessoa que a gente colocar lá vai representar um carro, ou uma ideia de um modelo de carro. Eu falei, legal. Qual que é a minha participação nessa propaganda? Ele falou, não, você vai fazer o seminovo. Quer dizer, aquele que não é muito usado, mas que não só um semi-novo, né? Que o novo venha, né? Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar esse papo aqui. Quero agradecer ao William, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Agradecer também o Gabriel Geiger pela sua presença aqui. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Espero que tenha sido muito proveitoso esse papo. Só fazer o convite para amanhã. Amanhã a gente tem como convidado aqui o Marcelo Coleone, presidente da APAI de Poços de Caldas. Vem falar sobre a questão de assistência social, das ONGs, uma questão muito importante nesse período eleitoral, que muito candidato promete, mundos e fundos, mas depois não cumpre. Ele vem falar um pouco da situação, particularmente da APAI, e como é que é essa relação das ONGs com o poder público. Então a todos um nosso muito obrigado, um grande abraço e voltamos mais uma vez a partir de amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade.